pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Fórum X, falando de liderança e soft skills, tá? Como preparar os líderes do futuro. Para quem não me conhece, eu sou o Hugo Anselmo, eu sou um dos fundadores aqui do BAEX, tá? É um grande prazer, uma alegria receber todos vocês. E a gente fala que é uma grande alegria e é de verdade. A gente teve o último evento da gente, eu vou mostrar aqui uma foto, tá? Que a gente realizou o nosso último Fórum X, também sobre soft skills, né? Mariângela também estava aqui conosco. E foi no dia 11 de março de 2020, tá? Uma data marcante aí, porque foi uma semana antes da gente começar aí o lockdown, a fechar tudo, e a gente não poder tá tendo essa oportunidade aqui, que a gente está tão feliz de ver tantas pessoas aqui participando com a gente. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá? Aqui é um momento para a gente ter esse aprendizado, essa troca de forma informal, para a gente é bem importante. Para quem não conhece o BAEX, a gente tem essa missão, vai ser o único slide que eu vou apresentar, é sobre a missão do BAEX, que é desenvolver pessoas para os negócios. A gente entende que é uma missão fácil de decorar, fácil de gravar, mas de fazer é um desafio, especialmente para as lideranças, mas é algo que a gente gosta muito, está correndo no nosso sangue, e a gente tem uma alegria muito grande em tudo que a gente faz, todos os nossos programas de capacitação, de formação, trabalhos nas empresas, consultoria, tudo a gente faz movido por isso aqui, tá? E esse evento também é movido, né, por esse propósito nosso, da gente estar sempre desenvolvendo e conversando sobre esse tema que é tão importante. Eu vou deixar os especialistas falarem para eu não me comprometer aqui, tá, pessoal? Então, sejam muito bem-vindos. A gente está muito feliz de receber Mariângela, Ana, Luciana. Vai ser uma noite bem leve, bem descontraída, de muito aprendizado, com certeza. Eu queria fazer uma menção aqui a nosso parceiro, a Múltiplos Investimentos. Por favor, João Scognamilli, um dos sócios, é uma empresa parceiraça nossa, tá aqui com a gente, aqui apoiando o evento. João, obrigado aí pela parceria. Eles são uma empresa de consultoria, tá, em investimentos, e está com uma palestra gratuita, tá, para todos vocês, né, para as empresas poderem fazer uma palestra sobre educação financeira e investimento para os seus colaboradores, tá? Então, quem quiser, todo mundo recebeu um folder aí, quem quiser pode entrar em contato, falar que veio aqui do evento do BAEX e agendar aí, né, João? Esse encontro. Então, gente, para a gente poder começar, eu vou passar aqui para a Luciana Leão, ela que vai estar aqui conduzindo o nosso encontro, tá certo? Luciana, que é diretora, tá, de Gente e Gestão da 2A Engenharia e também é parceira e professora do BAEX. Professora do BAEX nos nossos programas aqui. Tá gravado e aqui, né? Agora tá oficializado. Tá, Lu? Por favor, gente, por favor, uma salva de palmas aqui, Lu. Seja bem-vindo. Esses meninos. Boa noite, gente. Também, né, super feliz em estar aqui. Evento presencial faz tempo que a gente não tem, né? Tão bom a gente poder abraçar, mesmo de máscara, mas eu até tirei a minha, que eu estava sufocada já. Então, eu acabei tirando a máscara, mas eu vou colocar depois. Bom, eu sou Luciana Leão, segundo eles, professora BAEX e atualmente diretora de Gente e Gestão na 2A Engenharia, uma empresa de construção de infraestrutura, de parques eólicos, energia solar, algumas incorporações também de condomínios de alto padrão, etc. Tá? Vim aqui hoje a convite dos meninos para fazer a mediação, na verdade, não sou eu que vou conduzir as apresentações, mas fazer a mediação com as nossas duas convidadas. E aí eu queria a participação importante de todos vocês, tá? Ter um momento de interação, de tirar dúvidas, perguntas, questionar, criticar, né? Enfim, participar ativamente é importante para todos nós, né? Para o crescimento do evento. Queria chamar a Mariângela, eu não sei dizer teu sobrenome, tu diz aqui depois. Ela é diretora de operações da Lee Hatch Harrison e diretora executiva da Alinhavo, Desenvolvimento de Organizações e Pessoas. Especialista em carreira, coach e mentora de executivos C-Level, bem como de herdeiros e acionistas de famílias empresariais. Possui ampla experiência em posições de gestão e diretoria de recursos humanos e negócios em diferentes segmentos, formada como conselheira de administração pelo IBGC. Seja bem-vinda. Gente, é uma delícia estar aqui. Eu brinquei como
como o Hugo falou, esse foi o meu último evento presencial e está sendo o meu primeiro evento presencial que não para uma empresa, né? Porque durante esse período eu fiz muitos eventos online e fiz alguns presenciais para um grupo de 15 pessoas, 25, até 40, eu cheguei a fazer, mas para uma empresa específica. Poder estar aqui hoje falando para pessoas de diversas empresas é uma honra, principalmente desse tema neste momento, né? Eu acho que esses 2 anos foram um momento de muito aprendizado para a gente, como líder, e a gente foi muito desafiado nas nossas soft skills, né? Eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, me sinto totalmente desafiado. Tive que aprender muitas coisas novas para sobreviver nesse contexto de incerteza, continuar fazendo negócio, continuar fazendo treinamento, continuar atendendo pessoas e ajudando pessoas a se desenvolverem dentro das empresas. Então, é um prazer estar aqui. E, para a gente começar hoje o dia, eu queria, assim como eu, né, enfrentei uma série de desafios de liderança nesse período, vocês também. Então, eu queria convidar vocês agora a pensarem quais foram os principais desafios de liderança que vocês vivem hoje. Existe um site que chama MatchMinter. Vocês podem entrar pelo celular de vocês e usar esse código, MatchMinter. Vocês vão entrar nesse código, vocês vão encontrar o BAEX, né? Quando vocês encontrarem o BAEX, vocês vão conseguir responder essa pergunta. Quais os principais desafios de liderança de vocês? Vocês podem responder com uma palavra, com uma frase. Isso tudo vai vir para cá. Depois a gente vai ver o que esse grupo está pensando, que são os principais desafios de liderança que a gente está enfrentando hoje. Olha, cultura, engajamento, gerenciar emoções, se reinventar, aprendizado, acompanhar tendências, adaptação, home office, fit cultural, resiliência. Olha que interessante, né? Para quem não conhece o MatchMinter, ele é uma ferramenta que, quanto maior a palavra fica, quer dizer que mais ela apareceu. Tá? Então, o que aparece aqui, o grande desafio de todo mundo é aprendizado, é se reinventar, né? É resiliência, então aprender a lidar com as adversidades, com a incerteza, né? E não se descompensar, né? Conseguir tocar à frente, conseguir ir para frente, né? Apareceu forte a questão aqui também de inteligência emocional, adaptação, né? Engajamento. Então, você vê que é isso que nós vamos falar. Tudo isso tem a ver com soft skills, não tem? Não tem a ver com conhecimento, né? Tem a ver com como a gente se porta diante dos desafios que a gente se encontra no dia a dia. Então, o que a pandemia fez, ela só fez acelerar ainda mais os desafios de gestão de pessoas, né? De gestão que a gente, como líder, vem enfrentando nas empresas, né? Pelas mudanças sociais, pelas mudanças econômicas, pelas mudanças pandêmicas, pela tecnologia, por uma série de mudanças aceleradas que vêm acontecendo já há algum tempo. Pode passar? Então, depois ele vai guardar essa nuvem para a gente depois compartilhar aí. Se alguém quiser, pode tirar uma foto e a gente tem aí a nossa nuvem dessa turma aí. Então, quando a gente olha essa nuvem, né, e vê todas essas palavras, aprendizado, a resiliência, a necessidade de trabalhar a cultura, de engajar, vem uma questão muito forte que nós, na LHH, trabalhamos muito fortemente com os líderes nas empresas que a gente trabalha. Que hoje a gente tem que trabalhar, ajudar os líderes a lidar com 2 velocidades que são muito importantes. A velocidade de atender às necessidades do core business, então, atender às expectativas do negócio, entregar resultado, fazer as coisas acontecerem, mas sem perder a dimensão da transformação do negócio. Então, eu tenho que trabalhar as 2 coisas ao mesmo tempo. Eu não posso ficar só olhando no futuro, o que eu preciso implantar, de tecnologias, de novas coisas, e sem me preocupar com o resultado de hoje, mas também não posso me preocupar com o resultado de hoje e não olhar para o futuro. Então, esse equilíbrio dessas 2 dimensões, ela está presente no dia a dia dos líderes hoje, e é um grande desafio.
Tá? E o que a gente fala aqui? Que tipo de desafio os líderes estão enfrentando? Né? Primeira coisa, eles têm que se preocupar em entender as tendências tecnológicas. E o que isso está trazendo para os negócios? Isso apareceu aqui nas conversas, né? Tem que entender as tendências. Outro elemento que apareceu é que você tem que, na verdade, começar a entender como os algoritmos, como as tecnologias vão ajudar a gente a tomar melhores decisões. Hoje, a gente, como profissional de recursos humanos, tem uma série de tecnologias para recrutamento e seleção, que ajuda a gente a facilitar o nosso processo de recrutamento e seleção, ser mais ágil, mais rápido. A gente tem tecnologias para ajudar a gente desde reconhecimento facial nas empresas, tem uma série de tecnologias que ajudam a gente a melhorar a qualidade do atendimento que a gente dá para o nosso colaborador. Né? Fora isso, a gente tem uma questão que é ensinar, né, saber usar as tecnologias digitais para colaborar de uma maneira mais eficiente. Não importa se a gente está trabalhando presencialmente ou virtualmente, hoje as tecnologias, a digitalização está presente em todo lugar. Né? Todo mundo tem um celularzinho na mão, não dá mais para dizer que você não vai mais usar essas ferramentas, o WhatsApp para comunicação, outras ferramentas de comunicação. Quer dizer, antes da pandemia, a gente não usava tanto nem Zoom, nem Teams, nem nada dessas coisas, e hoje a gente usa para caramba para conversar com os mais diversos níveis da empresa, vai do nível operacional e ao nível mais alto, e todas essas tecnologias estão presentes na nossa vida. Outra coisa que apareceu muito forte é que a gente tem que agora decidir como as pessoas e a tecnologia vão interagir. E o que a gente precisa desenvolver, né, para poder alcançar os resultados que a gente quer. E ainda apoiar os times para que elas atuem de maneira mais criativa e ágil para resolver os problemas do negócio. Todos nós, quando teve a pandemia, no dia 18, né, tivemos que botar todo mundo para casa de uma hora para outra. Ninguém fazia folha de pagamento, ninguém estava acostumado a todo mundo trabalhar em home office, e a gente, de uma hora para outra, empresas puseram 700 funcionários para casa. Então, mudou, a gente não sabia como fazer, mas a gente fez. Né? E é isso. Então, hoje, a gente tem muito esse tipo de desafio. Né? Não adianta, eu não sei, eu vou procurar, vou buscar juntar um grupo de pessoas para procurar a melhor solução e sair e fazer acontecer as coisas de alguma forma dentro desse novo contexto. E aí, a LHH faz parte de um grupo que chama o Grupo ADECO. E o Grupo ADECO fez uma pesquisa mundial muito importante sobre o novo normal. Como é que seria agora o novo mundo do trabalho? Né? E essa pesquisa foi feita com 14.800 pessoas no mundo inteiro, em 25 países, e, no Brasil, foram entrevistadas por volta de 350 pessoas. Tá? Dentro desse contexto, alguns temas saíram muito fortes e que, de novo, tudo tem a ver com soft skills. Né? Então, o que hoje virou temas essenciais, né, com a mudança, com pós-pandemia? Primeiro, que o tema trabalho híbrido veio para ficar. Então, não importa se é bom ou ruim, se tem empresa que voltou 100%, empresa que voltou metade, não, outras que continuaram totalmente remoto, outras que continuaram híbrido. O fato é que esse assunto entrou na mesa e não sai mais. E hoje a gente tem até colaboradores que, quando a empresa força a barra para virar tudo presencial, fala: estou pegando minha mala e estou indo embora. Tá? Porque começaram a conhecer outras formas de trabalho que antes não eram valorizadas e agora são. O tema flexibilidade voltou a ser um tema super importante. Né? E temas que a gente ouvia, mas não dava tanta importância, como vamos trabalhar 4 dias por semana, vamos ter mais flexibilidade de sair embora mais cedo, vamos ter dia do aniversário sem trabalhar. Tudo isso foi tomando cada vez mais vulto. Por quê? Porque as pessoas gostaram da flexibilidade e entendem que a flexibilidade traz mais benefícios para a vida delas. Então, hoje, não dá mais para dizer que eu não quero mais nada de flexibilidade, que o negócio aqui é vir todo mundo presencial das 8 às 6 e tal, porque as pessoas estão questionando muito o que é a minha contribuição. A minha contribuição é por horas trabalhadas ou a minha contribuição é por resultado, por entrega? Tá? O outro elemento que na pandemia aí se tornou, que a gente fala que é a próxima pandemia, nós estamos conversando, eu e a Tereza e as meninas aqui, que é a questão do burnout. A burnout é a próxima pandemia, a questão de saúde mental e bem-estar, ele é um tema super crucial hoje nas agendas das empresas, as pessoas têm sofrido muito,
em relação a isso, algumas camadas mais do que outras, mas é um tema que afeta todos os níveis na organização, todos os gêneros da organização. Mulheres, às vezes, sofrendo mais por as questões dos filhos, alguns que querendo voltar mais para o trabalho, quem tem muito filho em casa e que daí não tem lugar para trabalhar, outros que são mais jovens também gostando da ideia de poder não ter filho, de trabalhar de casa, trabalhar de qualquer lugar, trabalhar da praia. Então, tem várias coisas aí que entrou na agenda. Aí vem o que vocês trouxeram, que é o engajamento, né? Então, um grande outro desafio é que os líderes hoje têm que reconectar a desconexão. O que aconteceu? Na medida que todo mundo foi para casa, a gente virou todo mundo conectado pelo Zoom, pelo Teams, pelo não sei o quê. Outros ficaram trabalhando na empresa, nunca pararam, mas sempre ficou alguma turma que estava fora. Isso fez com que a conexão do encontro, do dia a dia que a gente estava acostumado, tomasse outra característica. E tem pessoas e líderes que têm capacidade de lidar com isso, e tem pessoas que não têm capacidade de lidar com isso, e não conseguiram transformar essa realidade, engajar os colaboradores e trabalhar de maneira melhor dentro desse contexto. Então, hoje, a gente tem um problema sério, mesmo as pessoas vendendo, voltando para o presencial, como a gente engaja os colaboradores. Tá? Como a gente faz com essa... E se eu mantenho ela híbrido, como é que eu faço isso? Não é a mesma coisa engajar presencialmente, engajar virtualmente. Então, preciso aprender a usar, né, das diversas tecnologias para isso. E há outro último tema que surgiu na pesquisa, que a gente chama a grande reavaliação. Isso é muito comum nos Estados Unidos, né, que foi... Nos Estados Unidos se fala que muitas pessoas, depois da pandemia, estão saindo das empresas, né? Isso está começando a chegar no Brasil, então, se vocês olharem a Você S.A., acho que é a Você S.A. que saiu o exame, uma delas saiu essa semana, falando disso, então, que hoje você já começa, mesmo com o alto desemprego, pessoas saindo voluntariamente das empresas porque começaram a repensar a sua carreira, repensar o que é valor, o que elas querem, o que vale a pena, até onde eu quero para mim as coisas, né? Então, hoje, não é só dinheiro que segura, às vezes eu poder estar mais perto da minha família, às vezes eu estar num clima melhor, outras coisas fazem diferença na minha escolha, e isso está cada vez mais forte. Então, isso tudo, né, para poder lidar com esses desafios todos, precisa de soft skills, gente, né? Precisa dessa capacidade de escuta, a capacidade de olhar os problemas e escutar as pessoas, e olhar os problemas de uma maneira mais profunda, né? Ter mais flexibilidade, ter mais criatividade para poder ter mais flexibilidade no seu dia a dia para poder dar conta do que tem pela frente. Tá? E aí, o que acontece nessa pesquisa? Ela parece que hoje... ela é enorme, tá, gente? Depois, se vocês podem procurar no site da DECO, ela é uma pesquisa super joia, vale a pena conhecer. Ela é bem completa. Eu estou apresentando um recorte de 3 slides aqui só, mais focada no tema que a gente está trabalhando. Porque hoje, olha, 37% das equipes acreditam que a empresa está investindo no desenvolvimento de suas habilidades. É muito pouco. Só 1/3 das pessoas acha que está sendo desenvolvida nas suas habilidades. Tá? Então, hoje, as pessoas não estão se sentindo preparadas para os desafios que estão acontecendo e não estão sentindo que as empresas estão ajudando elas nesse sentido. E aí, o que apareceu? Né? Então, vocês já devem ter ouvido muito esse termo que se fala hoje muito, upskilling, reskilling, que nada mais é que a requalificação. Né? Como é que a gente precisa, hoje, existe uma necessidade de requalificação das nossas mãos de obras. Né? Então, por quê? O que está sendo exigido das pessoas... As pessoas não sabem e elas precisam reaprender. E se a gente, como empresa, e se as pessoas não correrem atrás, não vai ter gente preparada para atender as demandas que tem. Está aí o Porto Digital, vocês sabem, aqui o Porto Digital tem milhões de vagas que não consegue preencher. Não consegue preencher porque não tem gente nem com a qualificação técnica, nem comportamental para lidar com uma série de desafios que eles têm hoje. Então, essas grandes empresas hoje estão investindo pesado em cursos de formação para, desses cursos de formação, tirar pessoas que podem ser futuros empregados da empresa. Então, quando eu falo com a Accenture, uma última vez que eu falei com uma das meninas da Accenture sobre RH, por exemplo, ela falou para mim, Mari, não, a gente agora não está mais, a gente está tech recruiter, a gente está formando. Não é mais os caras porreta, tech recruiter, não tem como.
Por volume de coisa que a gente tem, nós temos que formar. Então, pega a gente que nunca trabalhou nisso, forma, quem se dá bem, fica, e agora a gente está investindo em qualificar, em formar, em trabalhar. Então, é isso. Então, o que acontece hoje? 62% dos trabalhadores fizeram cursos ou pretendem fazer cursos durante esse período. Tá? Então, ela vê que elas precisam se qualificar e buscar desenvolvimento. 66% dos trabalhadores acreditam que precisam se treinar em novas habilidades para manter empregáveis. Então, não é só a questão de fazer formação, cursos específicos. Eles veem que, assim, se eu não correr atrás, eu fico sem condição de me empregar. Tá? Então, o que é importante? Você precisa ter uma atitude mental diferente. Tá? Uma atitude de buscar as coisas para poder, através da sua curiosidade, da colaboração, buscar alternativas de como você vai lidar com as questões que estão se pondo hoje. Tá? Porque não tem resposta pronta. Tá? E aí o World Economic Forum definiu algumas habilidades que são importantes, que é isso que nós vamos trabalhar muito nesse curso do BAEX, que é o quê? O pensamento analítico e inovativo. Então, precisa ter esse lado de buscar soluções inovadoras, precisa essa capacidade de olhar as coisas de uma maneira estruturada, precisa ter uma atitude de ativa em relação à aprendizagem, né? Buscar alternativas de aprender. E aí não só buscar cursos, conversar com pessoas, fazer pequenas, a gente fala estágios e coisas que podem ajudar você a melhorar. Resolução de problemas complexos. Fala-se muito de pensamento crítico também. Criatividade, iniciativa. Então, essa iniciativa, essa curiosidade, ela é fundamental. Né? Liderança e influência social. Então, no passado, eu posso ser líder onde eu estou, fazer as coisas, mas não ter que me preocupar tanto com os meus relacionamentos, a minha influência social fora da minha empresa, fora da minha área. Hoje é fundamental isso. Tá? Então, o uso e o controle de tecnologia, também programação, né, é um outro tema que apareceu. Aí aparece o que nós falamos muito, resiliência, capacidade de lidar com o estresse, flexibilidade, raciocínio, solução de problemas, capacidade de ideação, de buscar soluções. Por trás disso tudo, tem 4 grandes dimensões. Né? Resolução de problemas, autogestão, cuidar de mim mesmo, saber do meu autoconhecimento, o trabalhar bem com pessoas e trabalhar bem com tecnologia. Tá? Então, é isso que a gente precisa fazer para conseguir estar melhor nesse mundo. Né? Para poder contribuir de uma maneira mais efetiva dentro das empresas, a gente precisa olhar para essas habilidades. A gente está se exercitando, a gente está trocando com outras pessoas, a gente está muito sozinho, só lendo e não se permitindo trocar com outras pessoas, e falar, trocar ideias sobre projetos que eu tenho. Isso faz diferença. Tá? No meu desenvolvimento. Então, a gente fala que tudo passa pela adaptabilidade. Então, a adaptabilidade é a grande, vamos dizer, skills do momento, né? Que a gente precisa ter essa mentalidade de crescimento, de estar sempre olhando, sair da zona de conforto, né? Para poder crescer. Tá? E a gente só sai da zona de conforto se a gente se permitir fazer coisas diferentes do que a gente fazia. Tá? E aí, eu adoro essa frase que diz que a aprendizagem é a nossa nova previdência. Né? Então, a gente não tem a previdência social. Então, hoje, para você se manter no mundo e manter empregável, é trabalhar a sua capacidade de aprendizagem. Porque ela é a única coisa que te segura, é o que vai te levar para frente. Então, você tem que trabalhar a sua curiosidade, seu engajamento e seu aprendizado usando das mais diversas ferramentas que tem disponíveis. Né? Então, hoje não dá para dizer que não posso aprender. Tem curso gravado, tem podcast que dá para vir no carro, tem livro, tem de tudo para você procurar. Tudo está disponível na internet. Agora, o que depende é da minha metodologia de me organizar para aprender. Se eu dedico tempo para isso durante a minha semana. Tá? Como é que eu me organizo para isso? Como é que eu priorizo isso? Tá? Então, pegando a última coisa, assim, não sei se vocês já ouviram, tem um livro que chama Lifelong Learning, eu recomendo vocês a lerem. Ele fala muito do que é aprendizado intencional e autodirigido. Então, fala que o quê? Você tem que olhar conteúdo? Sim. Tem que saber os conhecimentos relevantes que você tem que aprender. Mas você tem que procurar experiências para poder desenvolver esse aí, que ela está olhando aqui, inclusive. E trocar experiências com pessoas. Faz aqui, que eu vou mostrar para eles aqui. É um livro show de bola. Tá? E ele fala desse conceito aí, CPR, né? Que é o quê?
trocar com outras pessoas e construir comunidades, na verdade, onde você pode trocar conhecimento. Tá? Então, é assim que você vai ter o aprendizado intencional e dirigido. Né? E para dizer aí, por que é importante tudo isso, gente? Por que faz isso importante? Porque não tem outra. Não tem outro caminho, gente. Só tem esse. Só vai quem cuidar das soft skills e do seu capital social, da sua influência, do seu networking, dos seus relacionamentos, da sua rede de apoio, é que vai alcançar mais resultados, que vai ser promovido mais rapidamente, que vai conseguir ter melhores equipes para trabalhar, para conseguir dirigir o que tem que ser feito, e vai ter um trabalho mais significativo. Porque quem não, hoje, ficar mais sozinho, mais isolado, não cuidar do aspecto mais relacional, cuidar mais do relacionamento com as pessoas e das suas soft skills, vai ficar para trás. Não adianta mais você conhecer o seu passado. O passado, hoje, não adianta dizer que eu fiz o MBA, que eu já fui diretora de não sei o que lá. Ele não te garante. Tá? O que vai te diferenciar é a sua capacidade de sair da zona de conforto, aprender e lidar com os cenários novos cenários em construção. Então, vão lá, tem que agora se permitir aprender, gente, de maneira cotidiana e intencional. Então, começa a pensar o que você vai fazer amanhã de aprendizado a partir daqui, tá? Que é isso aí, tá bom? Vou botar agora, passar a bola para a Ana, que vai falar um pouco também dessas. A Lu vai fazer a introdução da Ana e vai trazer um pouco as outras contribuições dentro do nosso protocolo, tá bom? Obrigada. Obrigada, Mari. Obrigada, Mari. Parabéns aí pela apresentação. O conteúdo é muito extenso, né? Só essa apresentação dela, assim, nem um slide a mais já levaria uma noite inteira de discussões aqui, né? Mas eventos como esse também já mostra, né, a intenção, o interesse e a vontade de todos que estão aqui presentes em aprender. Senão, não estariam aqui. Né? Isso é um investimento, né, o tempo da gente. Bom, agora vamos chamar a Ana Carla Cantarelli, especialista em desenvolvimento de líderes e equipe, professora de MBA e pós-graduação de diversas faculdades do Nordeste e tem larga experiência técnica e gerencial na área de recursos humanos, planejamento, consultoria organizacional e facilitação de aprendizagem há mais de 20 anos. Seja bem-vinda, Ana. Agora eu quero passar do... Gente, eu vou me permitir tirar essa máscara, com a licença de vocês. Obrigada. A gente tem uma distância razoável. Quem está mais perto de mim é Lu, eu vou ficar mais longe um pouquinho. Melhor assim. Boa noite, meu povo. Muito bom estar aqui. Muito feliz por estarmos juntos de novo. Né? Eu já nem me lembro mais quando foi o último evento. Tu tem uma memória boa, Maria. Eu nem me lembro mais quando foi esse último evento presencial que a gente fez, mas com toda certeza foi em 2020 mesmo. Né? O restante do tempo foi todo online. Muito bom estarmos juntas e juntos para conversar sobre liderança. Bom, eu quero agradecer ao Hugo, Carlinhos, pela oportunidade. Uma alegria poder estar sentado numa mesa com Luciana Leão e Mariângela. Nossas relações são para além desses momentos, né? Então, a gente já conversa tanto tempo sobre tantas coisas que os nossos encontros são verdadeiros bate-papos sobre essas questões todas. Bom, eu quero dividir com vocês, eu preparei um material e a gente conversou bastante sobre isso. E a gente combinou assim, né? Eu disse, Mari, faz essa fala que ela faz tão bem, trazendo tantas coisas que nós podemos aprender sobre soft skills, e eu vou caminhar por um outro caminho. A gente vai falar um pouquinho mais sobre liderança, né? Bom, de onde é que vem... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. De onde que vem esse conteúdo que eu vou trazer agora para vocês? Bom, como a Luciana me apresentou, e um monte de gente já sabe, eu trabalho há mais de 20 anos com desenvolvimento de liderança e das equipes. E há uns 4 meses, eu comecei a fazer uma pesquisa. Eu fiz um recorte dos 30 últimos clientes que eu tive de empresas. E eu, basicamente, trabalho em company, então, sob demanda.
nos últimos 3 anos. Então, dá mais ou menos 33 empresas, deu mais ou menos 33, 34 empresas. De todos os tamanhos, eu não tive o cuidado de fazer um recorte do tipo, só pequenas, médias e grandes. Então, você vai encontrar, como fruto desse trabalho, você vai encontrar resultados de multinacionais, de empresas brasileiras, de empresas nordestinas, de escritórios de contabilidade, de escritórios de advocacia, de varejo, de turismo, enfim. Tem um conteúdo vasto a respeito disso. E eu comecei a pensar exatamente a respeito de uma pergunta. Tem a ver com todo o movimento de estudo também acadêmico que eu tenho feito. E a pergunta foi, eu comecei a pensar a partir dessa hipótese, por que se chama um profissional para fazer uma capacitação de liderança? Que demanda tem? Eu fui fazer exatamente essa escuta. E eu fiz um recorte em cima de 3 pontos, especificamente. Um olhar da organização, o que é que essa organização pede na hora que ela me chama para dizer, olha, Ana, eu quero um programa de desenvolvimento de liderança. O que é que a gente encontra, eu encontro, quando eu estou com este líder conversando no grupo. Então, na hora que ele é o aluno do PDL, que ele está dentro da academia de líderes, que é o termo que a gente usa para o projeto da gente, o que é que ele diz que ele precisa? Onde é que incomoda? Onde é que está a dor desse cara? E onde é que está a dor do liderado desse cara, desse profissional, desse líder? E esse liderado, ele também é um líder. Entende o recorte? Veja, basicamente, quando eu transito por esse universo, eu transito nesses 3 níveis, digamos assim. Então, o liderado não é o que a gente chama o analista, o P0, né, do pipeline lá de Charan. Não é esse cara. É também um líder de área, um encarregado, um supervisor, mas é essa pessoa na posição de liderança que está mais perto da base operacional. Abaixo dele está exatamente essas figuras que são analistas, esses profissionais que estão ali no manuseio do próprio trabalho. Então, esse é o recorte que eu fiz. Então, 3 macro-olhares, 3 olhares que vocês vão ver agora. 3 olhares muito diferentes para a mesma demanda. E é isso que eu trouxe para a gente instigar a nossa conversa a partir dessas questões hoje. Então, começamos aqui com o que eu chamo de as dores da organização. Quais são as dores que a organização, o CEO, quando ele vem para conversar comigo, o diretor, um VP, um superintendente, um diretor, uma diretora de RH, quando ele diz, Ana, a gente quer um trabalho de desenvolvimento e liderança, e eu pergunto para ele, o que é que você quer com esse trabalho? Eu escuto isso aqui como resposta. Eu quero que essa liderança faça as coisas acontecerem. E, normalmente, minha gente, a conversa é de 15 minutos, né? Quando tem 15 minutos. Então, a resposta é basicamente essa, fazer acontecer. E eu preciso, obviamente, fazer as próximas perguntas inteligentes para ver se a gente consegue arrancar alguma coisa mais que faça sentido. Fazer acontecer é uma palavra grávida, né? A gente não sabe o que é que tem lá dentro. Vem o que fazer acontecer é o quê? O que é que você chama de fazer acontecer? Se a gente fizesse uma enquete aqui, cada um de nós tem um olhar sobre fazer acontecer. Então, quando o CEO diz, Ana, eu espero que você faça a minha liderança fazer acontecer, eu preciso perguntar o que é que tem abaixo disso, o que é que você entende disso. Geralmente, 90% das respostas estão aqui. Aqui. Eu fiz um enquadramento, mínimo que seja, mas estão dentro desse olhar aqui. Então, cuidar da gestão. Então, um CEO, um VP, um diretor diz assim, Ana, eu quero que você ajude essas pessoas a cuidar da gestão das pessoas, das áreas delas, dos processos delas e dos produtos que elas entregam. Entenda, não é o produto final da empresa. Entenda o produto da área dela, do que ela tem que fazer para fazer as coisas acontecerem na prática. Então, esse é o primeiro desejo, digamos assim. Em seguida, eles dizem assim, eu gostaria que meu gerente, que meus coordenadores regionais, meus gerentes corporativos, eles fizessem as pessoas fazerem aquilo que é necessário. Então, eu escuto coisas assim, eu pago eles para isso. Eu pago eles para isso. Ou seja, eles querem isso acontecendo concretamente, o fazer as pessoas fazerem aquilo que é necessário. E, obviamente, como foco disso, dá o resultado. Isso é o fazer acontecer. Então, veja, quando uma organização pensa no desenvolvimento de uma liderança, pensando do ponto de vista do nível mais hierárquico, mais alto, ainda é essa demanda. Vocês veem soft skills aqui? Entende? Então, a gente, às vezes, tem um olhar, em algum momento, você vai ver um olhar que eu chamo de esquizofrênico.
sabe? Um olhar meio dual dessa história. Eu quero fazer todas essas coisas acontecerem, como se isso fosse basicamente uma mágica, em que você contrata um programa de desenvolvimento de liderança ou uma academia de líderes, que é um termo que a gente usa, e isso sai do outro lado, como caldo de cana. Sem essa condição de fazer do entendimento de sequer escutar quem é esse líder e o que é que ele precisa para isso. E esse é o recorte que eu fiz em seguida. Quais são as dores do líder? Onde é que a coisa esquenta? Onde que eu escuto do outro lado, né, com esse volume de pessoas? Eu fiz uma conta, assim, que não foi com muita profundidade, porque eu não consegui ter todos os números. Algumas coisas já aconteceram há 3 anos, gente. Eu não me lembro de ontem. Imagine se eu vou me lembrar disso de 3 anos atrás. Mas eu fiz aproximadamente uma conta em torno de 4.500, 5.000 líderes que estão aí dentro desse volume. 3 anos, 33 empresas, aproximadamente esse número. Então, veja, o olhar as dores do líder caminham por outro patamar. Basicamente, 3 pilares que eu condensei. Isso foi das escutas, eu fui condensando. Sempre começa com autoconhecimento. Impressionante. Veja, gente, imagine aí essa figura que o líder, esse cara é um gerente corporativo, é um gerente executivo, é um coordenador de área, é um gerente regional. Essas pessoas dizem, é a minha dor, a fala é dele. Eu tenho dificuldade de desenvolver um processo de autoconhecimento. Eu tenho dificuldade de identificar as minhas próprias características. Eu não sei até onde esse ponto forte, isso que eu tenho é um ponto forte, até onde isso é um ponto fraco, onde que isso tem funcionalidade, onde que eu uso isso concretamente. Eu não sei bem fazer isso. Tá? E muito menos direcionar que ações eu preciso ter para usar este meu perfil comportamental a meu favor. Sejam meus pontos fortes, sejam meus pontos fracos, onde que isso me atrapalha, como que eu direciono ações para ter a minha melhor versão. Chegamos em soft skills. Lembra que eu disse que é um olhar esquizofrênico? Parece que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A gente está falando das mesmas organizações, numa relação, na maioria das vezes, de ligação direta e hierárquica. O cara dador da organização é o diretor que acha que... E o gerente dele está aqui dentro. Esse é o gerente dele. Então, essa condição começa a pensar pelo autoconhecimento, começa por pensar, né, o precisar do olhar do autoconhecimento. Embora eles tragam muito essa questão de liderar pessoas, eu quero pensar com vocês uma ponte entre autoconhecimento e olhador ter um líder. Gerentes dizem que precisam também de um líder acima deles. Mas o que é essa liderança? Que é aquela dor da organização acima, tá? É aquele cara que respondeu qual era a dor da organização. É uma figura que estimule esse desenvolvimento dele. Alguém que consiga dizer assim, bicho, caminha para o próximo passo. Vai por aqui, direcionador de carreira, que não é exatamente o pegar na mão, mas é dizer assim, qual é meu próximo passo dentro dessa organização? Ou dentro de qualquer coisa que eu quisesse na vida. Se eu quiser, vamos imaginar, um gerente operacional júnior. Se eu quiser sentar na posição de gerente executivo, o que é que eu preciso fazer? Essa escuta ainda não há. Eles sentem falta. Há uma dor nesse sentido. E, em alguns momentos, inclusive, a ponto de, entre aspas, ir lá e provocar e ainda assim não ter. Ainda assim não ter. Então, esse autoconhecimento aqui tem eu digo que tem uma lesão aqui que é, digamos assim, estimulado por aqui, e essa ausência aqui atrapalha aqui também. Porque aí, veja, olha que forte isso aqui. A minha dor é ter um líder que deveria me inspirar para características de liderança do futuro. Voltamos para soft skills. Então, veja, essa ponte aqui estabelecida tem um desdobramento direto com o time dele. Fechamos a tríade aí da questão de onde que o pilar onde as coisas pegam com os liderados. Lembram-se? Também são líderes. Também são líderes. Tá? É o P1, né?
Se a gente pensar em Charan, no pipeline, eles são um P1, isso aqui seria um P2 ou até um P3, dependendo do tamanho e da estrutura organizacional. Liderar pessoas, realizar as mudanças necessárias, eles dizem, nós temos dificuldades em fazer isso acontecer com as pessoas, em fazer aquela adaptabilidade que Mari falou tão bem, em fazer as pessoas entenderem que virou a chave, que mudou, que agora não é como antes, que eu posso, inclusive, precisar em algum momento, que mesmo que ela não ame o home office em 100%, em algum momento ela vai precisar ficar lá, ou em algum momento ela vai ter que vir para cá. Então, esse movimento de realizar as mudanças necessárias, de obter o melhor das pessoas, o que eles chamam em qualquer momento. O que é o qualquer momento? É quando as coisas estão bem, está tudo funcionando, e é massa, e quando a coisa não está bacana. Quando, em algum momento, eles vivem situações... E aqui saiu bastante a questão de burnout. Saiu, e a gente tem uma questão, já é um outro recorte que eu pretendo fazer depois, mas a gente tem também questões relativas a quadros de ansiedade, quadros depressivos, a famosa e conhecida síndrome do pânico, também aí como um desdobramento disso. Então, Ana, como que eu faço para lidar com alguém numa condição dessa, precisando entregar aquilo que a dor da organização pediu para dar o resultado, e eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. Eu tenho dificuldades em fazer isso. É a fala que a gente escuta, né? E uma coisa super interessante. Minha gente, eu não sei na realidade de vocês, mas nessas empresas, dar feedback efetivo... Olha o finzinho aqui da frase, tá? Dar feedbacks efetivos ainda é um grande desafio nas organizações. Alguém mais percebe isso na organização? Ou só é nas 30 mesmo que eu estudo? Ah, tá. Vocês deviam se olhar para ver se você vê, tá? Pelo menos 70% do grupo. Então, veja, veja, acho que eu não tenho nenhuma aqui cliente direta desse grupo daqui, tá? Então, assim, eu vou ampliar aqui já, a pesquisa está crescendo já. Então, veja, dar feedback efetivo. O que é um feedback efetivo? Aí eu pergunto, sim, o que é que você chama de feedback efetivo? Eu consigo dizer para essa pessoa o que pontos de melhoria, eu consigo dizer questões que ela pode ou deve se manter atuando, ok, mas isso, de verdade, não se efetiva numa prática. Voltamos para soft skills. Né? Da aprendizagem, da mudança, da adaptabilidade. Voltamos para lá. Então, veja, esse pacote dolorido de um líder nessa posição traz 3 vertentes que nos ajudam a pensar que soft skills, nós, e aqui vai um duplo olhar, para as pessoas que estão aqui, que são da área de recursos humanos e que podem e devem fazer esse olhar, e, do outro lado, para você que está sentado nessa posição de liderança, onde que tem também, e eu digo isso porque eu trato isso especificamente nesses projetos de desenvolvimento que eu atuo, tá, onde que isso aqui é teu, que tu não foi atrás do lifelong learning, de trabalhar, e onde que isso é da organização. E onde que isso tem a ver também com as nossas dificuldades, nós, líderes, de adaptabilidade. Então, onde que está isso? Em que buracos ficaram ao longo desse percurso para eu chegar hoje numa posição de gerente executivo e ainda ter dificuldade de dar um feedback efetivo? Vamos combinar que tem um gap que não é só da organização nessa história. Então, tem, do outro lado, um caminhar importante nesse sentido. Aí a gente vai aprofundar e faz o recorte do próximo nível de escuta. A dor do liderado desse profissional aqui, que também é um líder. Ou seja, esse cara aqui pode ser um gerente, quem está numa posição hierárquica pode ser um coordenador, um supervisor, enfim, mas também é um líder. E aí, abrimos as dores do liderado. Desenvolvimento, relacionamento. Ah, olha que lindo esse último pilar. Eles também querem um líder. Ah, gente, né? Desenvolvimento, reconhecer avanços. Eles dizem, nós temos dificuldades de ter no nosso líder alguém que reconheça os nossos avanços. Que diga assim, tu está melhorando, que isso está caminhando, que você evoluiu, que você cresceu. Isso tem a ver com o que mesmo? Soft skills. Feedback. Voltamos para esse ponto. Então, identificar as potencialidades. Então, assim, e o que é que isso tem de bacana em mim? O que eu avanço e o que eu estou caminhando? Como é que isso está funcionando, né? E direcionar para ações de melhoria. O que é que eu preciso fazer para melhorar esse ponto que eu não tenho?
Sim, se o cara não recebe feedback, provavelmente, efetivo, provavelmente ele vai ter dificuldade de identificar isso, né? E no relacionamento, e aí, pasme, ele diz, olha, eu tenho dificuldade de comunicar de maneira equilibrada com o time. Isso é uma dificuldade dele. Ele diz, eu tenho dificuldade de fazer isso. Comunicação ainda é um ponto nevrálgico para o primeiro nível de liderança. Estou falando disso aqui, do que eu escuto. Vejo em outros níveis também. Mas talvez isso não tenha vindo com tanta força dentro desse olhar. Ter receptividade de ideias e das dificuldades. Ele diz, olha, eu tenho dificuldade disso. Por quê? Porque eu acho que certo mesmo é desse jeito que eu estou sendo cobrado. Então, a dificuldade de fazer essa escuta e de poder trazer isso para adiante. E, qual é a dificuldade dele, a dor dele? Ouvir um feedback efetivo. Sim, porque se o outro não dá, ele não ouve, né? É a lógica, é natural. Então, eles trazem isso com muita força. E aí, dentro daquela ideia que eu estava trazendo, ter um líder. E eu gosto muito, a gente trabalhou muito em cima disso, trabalha muito, né, nas academias, o que é um catalisador de energia. Né? Ele disse, o que acontece é que o liderado, que é um líder, diz assim, a gente ouve do jeito que veio de cima. O famoso filtro, lembram? Mas não é somente filtrar, é catalisar. É mais do que isso, é pegar o que vem de baixo, na posição deles, trabalhar para levar para a instância maior, e trabalhar o que vem de cima da instância maior para chegar neles que está embaixo. Essa é a ideia do catalisador, não é um filtro apenas. O filtro vem numa única direção, é catalisador, é o que tem de bom em cima que eu trago para baixo, o que tem de baixo bacana que eu levo para cima. Ele diz, eu sinto falta de alguém nesse meio do caminho para fazer isso. Com o que eu digo, com o que eu trago, com a minha contribuição, com o que meu grupo diz. Né? Então, fica esse gap aí. Estimulador do desenvolvimento, ter um líder que faz esse movimento, né? Importantíssimo isso aqui, e esse inspirador de características profissionais positivas. Veja, soft skills, do jeito que a gente está acostumado a tratar, e aqui trazendo com essa propriedade que Mari trouxe, não é exatamente um termo conhecido. Não para esse grupo. Interessante, né? Veja, minhas percepções a respeito disso aqui, esse grupo aqui, é um P0, no dizer de Charan, que é aquela figura que era o analista, que é a pessoa que saiu do operacional e que não foi preparado para essa posição, essa aqui, de mais perto da base, e ele não sabe como lidar com isso. Então, assim, os projetos de desenvolvimento de liderança, com quanto a gente ainda precisa tocar e trabalhar todas essas questões de soft skills, precisam ser muito próximos da realidade dessas pessoas. Tratar e trabalhar um processo de desenvolvimento que não seja conceitual, que não traga você aprende isso, liderar é isso, fazer isso é aquilo, pipeline é aquilo, isso não funciona mais para nada. Mas está assim de organização que a gente tem que fazer todo um processo lá com a dor da organização. Eu tenho que dizer isso para um VP, eu tenho que dizer isso, às vezes, para dentro de um RH, eu tenho que dizer isso para um CEO. Escute, não vai ser decorando o que é ser líder, que ele vai ser líder. Que é atitudinal, que é exatamente esta habilidade de soft skills, que eles nem sabem nomear, que eles precisam fazer para estar nesse caminho. Então, esse olhar de onde que estão essas dores nos ajuda a pensar onde é que estão as dores dos seus líderes. Se você que é RH, você que está representando uma empresa. Quantos de nós sabemos? Quantos de nós já fomos perguntar? Esse é um ponto. Do outro lado, você que é líder que está aqui, onde que está a tua dor? E o quanto você está se movimentando para, a partir de hoje, não é amanhã mais, é hoje, né? Que é de imediato, fazer isso acontecer de uma maneira diferente para você. Qual foi a última vez que você investiu tempo para se desenvolver para questões que vão além do que é o conceitual, que tem a ver exatamente com isso que a gente está trazendo aqui. Como o Lu disse, só o fato de estar aqui já é um bom começo para esse movimento. Mas eu preciso dizer que isso não basta, porque isso é apenas um pedacinho desse caminhar. E o processo de autoconhecimento é exatamente o que vai dar toda a diferença para esse olhar, para esse caminhar. Estamos aí prontos para conversar a respeito desse assunto. Vamos juntos. Obrigada, Ana. Como sempre também, né, trazendo ótimas reflexões aí para a gente reavaliar nosso posicionamento, que seja como líder, que seja como RH,
com um profissional que ajuda outros profissionais a se desenvolver, né? Dá o suporte, dá as trilhas aí, e construir esse caminho de forma segura e correta, direcionando para o caminho correto, é uma responsabilidade grande, tanto do líder quanto nós da área de recursos humanos. Então, convidando, as duas já estão sentadinhas, lindas aí, esperando os questionamentos, as provocações. Então, a gente queria convidar vocês, queria saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, queira contribuir aqui com a nossa conversa. Eu queria fazer uma pergunta que tem me deixado assim bem pensativa em relação à parte de gestão de pessoas, né? A Ana me conhece, sabe que eu fiz uma transição de carreira, que da área jurídica para a área de gestão de pessoas. E assim, a prática foi muito rápida, né? Eu entrei muito rápido na prática e tive que estudar muito. Então, comecei a ler muitos livros e assistir aulas e fiz parte do curso de líderes. Mas eu comecei a ver os livros e eu via muita informação sobre neurociência. Então, muitos livros eu lia sobre neurociência e a parte, principalmente, que fala de... Quando fala de adaptabilidade, quando fala de mudança comportamental, como é que essa mudança ocorre? Que não é assim, você não vira uma chave e que há mudança. Então, onde é a parte do cérebro que vai ocorrer a inteligência emocional, né? Qual é a parte do cérebro que vai ter, né? A parte límbica, que você tem aquelas habilidades que você guarda, então você tem que tirar aquela sua conduta que já vem trazendo há tanto tempo para poder trazer uma conduta nova. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui fazer um curso de neurociência para a organização. Eu nunca tinha visto neurônio para mim era só um. Então, sabia que eles eram tantos e assim diferentes. Então, eu fiz um curso curto de neurociência comportamental para a organização. Comprei um livro e, depois que eu fiz esse curso, eu comecei a reler todos os meus livros. E aí tudo ficou muito mais fácil. Até o Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, tantos outros livros que eu já tinha lido, eu vi que eu tinha lido tudo errado. Né? Então, assim, a neurociência é, para a gestão de pessoas agora, uma necessidade para nós que somos profissionais da área. Porque, assim, aí tem um grupo agora que vai abrir de estudo de neurociência para a organização. Não é para médicos, não é para... Né, mas para a organização. Isso é uma necessidade agora para a gente? Mari é mais sabida nesse assunto. Eu diria para você que tem algumas coisas que, nesse momento, né, estão conversando muito com o momento que a gente está vivendo. Né? Na medida que se tomou mais vulto, né, começou a se falar mais da questão da gestão das emoções, né, nas empresas, falar mais de inteligência emocional, para além do Daniel Goleman, porque o Daniel Goleman é uma coisa que já vem há um tempo, mas ela tinha uma dimensão, e acho a pandemia ela trouxe ainda outras dimensões. Né? O que eu vejo é que 2 temas têm sido muito fortes, pelo menos para mim, como psicóloga e como profissional que trabalha muito dentro das organizações: neurociência e psicologia positiva. Tá? Então, são 2 temas que eu tenho aprendido muito com eles. Então, eles têm me ajudado, e quando eu olho a própria organização que eu trabalho, a LHH é uma empresa americana, né, que bebe muito desses conceitos. Então, quando hoje se você for ver um programa meu falando sobre gestão das emoções, sobre inteligência emocional, sobre segurança psicológica, vai passar, sim, por conceitos de neurociência, vai passar, sim, por conceitos de psicologia positiva. Então, é muito difícil você tratar esses temas hoje sem considerar conhecimentos desses temas. Você tem razão, tem sido muito legal estudar isso, tem aberto horizontes. Eu vejo por mim mesmo, eu, Maria Ângela, na pandemia, eu fiz um curso de psicologia positiva, com uma colega minha, que eu tinha estudado na faculdade, e que resolveu fazer um curso de psicologia positiva ligado com danças circulares, com outras coisas que ela trabalhava, que não tinha nada a ver com... Ela fez uma formação forte em psicologia positiva e resolveu criar uma metodologia totalmente diferente de trabalhar o tema, com desafios semanais que a gente via pelo WhatsApp, e toda semana tinha um dia de compartilhamento, e foi fantástico. Vou te dizer para você que eu aprendi um montaço. Não foi só lendo os livros
Não foi só vendo os vídeos, são essas vivências de troca com pessoas muito diferentes de mim, com histórias profissionais muito diferentes de mim, gente que era de RH, gente que não era de RH, gente que era dono de lojinha de comida, gente que era professora. Então, é isso que eu acredito realmente que a gente possa fazer. Aprender hoje com coisas diversas ajuda muito a gente para estar dentro da empresa também. Joia, obrigada, Mari. Como é teu nome? Desculpa. Obrigada, viu, Carla? Obrigada pela participação. Mais alguém quer... Você pode se aproximar um pouquinho daqui? Usa esse daqui, Carlinhos. Boa noite, licença. Boa noite, gente. É para a Tiana. Seguinte, vamos lá. Quando a gente viu ali as dificuldades, né, da liderança, sobretudo, percebemos que feedback é um calo. E, naturalmente, eu estou aqui porque eu hoje atuo, de fato, como BP e não tenho apenas gerentes, mas e CEOs também que eu atendo. Com você. E aí, meu maior desafio esse ano é rodar uma avaliação de desempenho, uma dessas ATS novas, né, que já me dá ali rodada de ciclo de feedback, one-on-one e tudo mais, mas que a empresa já adota o 360. E aí, quando a gente fez a primeira conversa, o primeiro papo com os gestores, eles disseram, certo, a gente vai fazer isso aí, mas... E lá em cima? Vai avaliar a gente porque não acontece no dia a dia, né? E aí, em dado momento, o presidente disse para a gente, minha gente, vocês sabem que eu não sou líder de pessoas, eu sou um líder inspirador do negócio, mas esse negócio de feedback não rola comigo. E aí, a pergunta que eu vou fazer, é claro que não tem uma resposta como receita de bolo, mas é muito mais para ouvir a tua experiência diante dessa... Sim, com CEOs, né? Desse contexto. Como a gente tem 5 sócios e todos compartilham, apesar de ser responsáveis por setores, eles compartilham, participam de comitês juntos. Será que trazer a responsabilidade, digamos, de setores que estão abaixo dessa presidência para os outros sócios darem feedback seria uma forma de minimizar esse impacto? Vê que loucura! Mas esse é meu desafio. Entendi. Porque, assim, eu vou ter gestores que vão receber feedback daquele sócio que eu entendo que isso é importante, Sim. e os outros não. Não. Aí, como é que os outros vão engajar no 360? Como é que ele vai estimular que o seu liderado... Está rindo, né, Luciana? A vida é isso aí. Ai, ótimo. Obrigada, viu? Antes de passar... Conta a história. A gente está passando, nesse momento, na empresa, por um processo, encerrando o ciclo, né, de avaliação, 360, usando plataforma, feedback, etc, etc. Eu trabalho numa empresa familiar. Eu também. E está sendo um desafio muito legal, e quem está se propondo a participar disso, foi um projeto que a gente fez junto com a Tereza, foi feito treinamento sobre comunicação, feedback, exercícios, dinâmicas. Todo mundo participou, diretores. O presidente, obviamente, a agenda mais complicada, tinha no mesmo momento um outro evento ao lado, ele ficava super interessado. E muitos, inclusive ele próprio, eu estou falando aqui porque ele mesmo fala isso, ele, como dono da empresa, ele nasceu na empresa, ele nunca trabalhou em outra. E tem outras pessoas também lá dentro, assim, que a primeira experiência sempre foi ali. Então, ele disse, eu nunca fiz isso, eu não sei fazer isso. Eu estou achando um desafio absurdo, não sei como é que conduz. E aí a gente, naquela de dar o suporte, ajudar, conversar, mostrar a importância e estimular também que os outros diretores procurassem ele para dizer, vamos fazer o feedback, eu quero ouvir você. Então, assim, ele fez não só a avaliação na plataforma, ele sozinho, como também está fazendo o processo de conversas de feedback. Recebi o feedback dele sobre o processo essa semana, na segunda-feira, e ele dizendo que está super surpreso positivamente, que estão sendo conversas riquíssimas e que aí ele está dando continuidade nos outros. Obviamente, o cronograma atrasou, tal, não só por causa dele, é um processo novo na empresa, né? É difícil entrar na cultura. Mas, assim, eu acho que a gente insistindo, dando argumentos suficientes que mostrem que aquilo dali é importante, que ele também, como dono, é líder e tem o seu papel de desenvolver pessoas também, eu acho que a gente consegue. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? E estimular o gerente também buscar
A procurar. Era. Procurar, chefe, vamos fazer o feedback, é importante para mim. Quero te ouvir. Então, é isso. Acho que é isso mesmo. Muito obrigada, Lu, aí pela... Desculpa se eu... Não, não, exatamente. Mas é bom porque aí a gente sabe na prática como funciona, né? E a gente vê em outras condições. Veja, não tem receita de bolo, como tu sabes, já sabe disso. Ocorre que... Aí eu vou falar dessas experiências que eu tenho tido, escutando exatamente CEO, VP, superintendentes, entendeu? Esse grupo, que é um grupo que pensa desse jeito, Lúcia. Assim, a ideia é, não, eu não sei fazer isso porque eu sou essa figura que toca o negócio. Não, mas eu não lidero pessoas. Então, talvez porque, para eles também, isso nunca foi trabalhado, dito, conversado. É um assunto, muitas vezes, completamente novo, de verdade. Gente, isso não é exagero, é real. Veja, eu atendo um CEO de uma empresa que, quando ele fez o teste DISC, o assessment DISC que foi passado para ele voltou no primeiro encontro que tive, quando eu já tenho um tempo fazendo isso, 2 conversas antes com ele, eu falei, gente, o perfil está mais ou menos desenhado na cabeça, a vivência já diz isso. Aí, quando chega o resultado, é um completamente diferente. Aí, quando eu fui para o encontro, eu falei, me fala um pouco, como é que foi a experiência? E aí ele me responde, oi? Aí ele me responde assim, eu escrevi aquilo, eu respondi aquilo que eu achava que devia ser. Porque eu fiquei pensando, o que é que Ana vai pensar se eu disser quem eu sou? Creia, minha gente, isso é real, viu? A empresa tem mais de 8.000 funcionários. Não é uma empresa pequenininha, não. Esse é um cara que... Então, veja, o que é que está por trás disso? É alguém, assim como a experiência de Lu, que nasceu dentro desta empresa. Ele sempre foi daquilo ali. Ele não tem o que a gente chama de referências externas de trabalho, de mercado. E nós precisamos trazer isso. Ele também precisa ser desenvolvido, né? É exatamente isso. E aí, veja, ele não vai vir para o PDL. Isso, no máximo, então, é um encontro individual desse tipo e que a gente pode fazer. Mas a gente pode, como área de desenvolvimento, ajudar essas pessoas a verem que outros pares ele pode ter em outros ambientes que podem trazer essas questões também. Então, a gente agendou rodadas de conversa com CEOs de outras organizações que podiam trazer esses desafios. E aí a gente pegou também CEOs que já tinham uma experiência já de ter transformado, de ter virado a chave, entendeu? Porque a gente tinha uma experiência positiva. Não imaginem, na boa, gente, não imaginem que vai ficar um feedback. Esqueça isso, porque o cara nunca fez também. É como qualquer um de nós. Existe, né, Ana, grupos formais de presidentes. Era isso que eu ia dizer. O IPO, entre outros. Foi isso que a gente fez exatamente com eles. É exatamente isso. Então, tem uma oportunidade aí. E, do outro lado, o gerente, o diretor liderado por essa pessoa, poder, como eu brinco, cutucar. Chegar lá e dizer, eu preciso, eu quero, eu gostaria. Como é que está? O que é que você acha que eu posso melhorar? E talvez não seja uma estruturação linda, maravilhosa, entendeu? No modelo todo pontado, né? No modelo Harvard, não vai acontecer. Mas ele vai conseguir, ali, aos poucos, fazendo esse caminho. Tenho dificuldade de achar que essa relação cruzada poderia ajudar. Não sei, acho que não seria muito bacana. Acho que a gente enfraquece a relação. Talvez vamos tentar caminhar por aquilo que, no pouquinho, que vai dar funcionar, que talvez seja melhor, como sugestão. Deixa eu te dar um exemplo também de casos assim que eu trabalhei, né, em algumas empresas aqui. Tem um ponto bem legal, além disso que elas falaram, de estimular o subordinado a pedir feedback, a você botar em outros grupos de pares e tal. O que eu sinto de recursos humanos é que, às vezes, recursos humanos quer botar todo mundo na mesma caixinha. Nesse nível, muitas vezes, quando a dificuldade é muito grande em relação a esse tema, quando você tem um líder, um presidente que fala, como você falou, não adianta você querer fazer treinamento com todo mundo coletivo para falar de feedback, que vai dar errado. Então, os casos que eu fiz, que eram bastante complexos, assim, que tive excelente resultado depois, foi com um trabalho de conversa individual, filha, sobre as pessoas que trabalhavam com ele. Então, as consultoras que trabalhavam comigo fizeram um trabalho 1 a 1, presidente, diretor por diretor, conversando. E aí, que dificuldade você tem? Como é que é falar ao seu subordinado? Como é que você acha do Joãozinho? O que você acha do Robertinho? E aí foi trabalhando com ele. Ele se sentiu mais à vontade, preparou ele para um segundo momento.
e não expôs ele diante dos pares. Então, De jeito nenhum. isso é o principal que você consegue engajar. Quando você pega um profissional que tem essa, como ela falou, esse histórico, né, e já tem dificuldade, você põe ele numa situação mais de... você trava. Você trava. Não vai rolar. Nunca, não rola. Tá? Isso é papel da liderança, né? Dar feedback, estimular a conversa, nem só dar feedback, receber também, né? Sim. É responsabilidade da liderança. E liderar é indelegável. Tereza, você falou que queria falar. Gente, legal, muito bacana. Vocês trouxeram provocações bem interessantes, né? Tanto Mari, que está trazendo aí as expectativas de perfil, né? do fórum, e Ana, que traz também uma baita de uma provocação. Que dores são essas? E a minha pergunta é: o quanto, na experiência de vocês têm tido oportunidade de ver por aí investimentos no desenvolvimento de lideranças no indivíduo, na subjetividade do líder? Vejam, nós temos, eu não tenho um número agora, mas o mundo inteiro investe horrores em desenvolvimento de líderes. É muito grande o que as empresas, né, investem para conseguir fazer com que seus líderes façam aquelas 3 principais funções dele, que é alcançar o resultado através das pessoas, gerenciando, né? Um outro dado que é do Fórum Mundial também é que nós temos uma expectativa de, até 2030, ter um gasto, vou falar em gasto, de 3 tri de dólares com saúde mental. Então, a responsabilidade dessa liderança de criar um ambiente, não é, que seja um ambiente saudável, ou pelo menos com segurança psicológica, né, como você traz, Mari, passa essencialmente pela pessoa, pelo ser. Não tem como a gente esperar desenvolvimento de soft skills sem que eles não sejam líderes de si próprios, né? Se autoconhecendo. Está perfeita, Ana, quando você traz. Mas o quanto, na experiência de vocês estão vendo as organizações ou as empresas, sei lá que estejam, de fato, olhando para esse ser. Para que eles possam... Porque feedback, gente, comunicação, é algo que impacta diretamente nas pessoas. Tem gente que sabe dar feedback, com licença da palavra, né? É bom nisso. Corta esse pedaço na gravação. Corta Obrigada. aí. Mas tem muita dificuldade de dar feedback. Não é por acaso, né? A gente tem problemas de comunicação graves dentro das organizações. Sabe por quê? Porque as pessoas... Comunicação é algo que mexe no ser humano. Sim. Não é? Então, assim, eu queria ouvir de vocês o que vocês têm tido oportunidade nas atividades, nos projetos de desenvolvimento, de olhar para esse sujeito, que é o líder. Sabe? A gente fala, não, a gente está mudando comando e controle, é algo do passado, e tudo, sim. Mas como que a gente sai dessa coisa se a gente não olha para o líder, o sujeito, na sua subjetividade? É isso aí, simples assim. Eu tenho algumas coisas para falar. A gente vai... Meu papel aqui é mediar, né? Então, meninas, fiquem à vontade. Olha aqui, sair de estratégia de Luciana Leão. Vê só. Tá vendo como é pela Eu tangente? agora fico caladinha aqui, Né? só assistindo. Também não pode ser gravado esse momento, não. Eu descobri outra terminologia semelhante a essa que você disse agora, que é FIDCREO. Descobri essa semana. Um cliente me disse. Eu fiquei só olhando para a cara dele, né? Porque essa eu não conhecia. Mas, bom, conhecia essa que você citou. Que é que eu tenho percebido? Acho que a gente tem dualidades caminhando nas organizações. A gente já tem muitas organizações, Tereza, que têm um olhar para esse movimento, mas isso não é estrutural. Veja, não é de forma... E nem é, às vezes, não é somente genuíno e também não é, às vezes, consistente. Tipo com começo, meio e fim, que eu quero dizer, um processual, que a gente tem a condição de poder fazer esse olhar de forma efetiva, a ponto de ver lá no final um resultado, digamos assim, ou, pelo menos, esse investimento. De outra banda, aí eu vou falar de mim, do que eu faço especificamente, e ainda quando hoje vem, Ana, a gente quer trabalhar a comunicação, quer trabalhar isso e aquilo outro, ok. Eu, Ana Cantarelli, não começo hoje nenhum programa, nem de desenvolvimento entre a academia de líderes, sem o módulo de autoconhecimento, de autogestão, liderança de si.
Meu amigo, sem isso, você não vai para canto nenhum. Assim, e é desse jeito a conversa. E o RH diz, eu nunca tinha pensado... Eu escuto isso, viu, minha gente? Eu nunca tinha pensado sobre isso. Aí eu boto para infartar do outro lado, entendeu? Porque se o RH, que é o RH, nunca pensou sobre isso, veja, sem nenhum demérito a nenhuma outra área, mas somos nós quem cuidamos de gente, ajudamos eles a cuidar de gente. A gente pensa primeiro nisso, teoricamente. Então, na hora que a gente não pensa nisso, que a gente não está atento a isso, a gente tem um gap absurdo. É colossal isso dentro das organizações. Então, tem movimentos, mas não tem de forma estruturada. Tereza, esse é debate pronto. Do mesmo jeito, aí aparece a dor de o que é que a gente vai fazer com esse monte de gente afastado, com essas pessoas com o quadro de burnout. Então, assim, muitas questões relativas a isso acontecendo. Não imagino que a gente sabe lidar ainda bem com isso. Acho que é tudo muito ainda como que a gente vai... Ensaio e erro. Como que a gente vai lidando muito ainda embrionário. Não temos isso estruturadamente, infelizmente. Não é na mesma velocidade. Ana, usando o que ela falou, quer dizer, na LHH não existe programa de desenvolvimento de liderança que não passe por liderança de si mesmo. Todos os nossos programas, do supervisor, do líder da planta ao presidente, passa por esse tema. Tá? Com dimensões diferentes. O que eu posso te dizer hoje é que eu tenho empresas onde a dimensão do investimento que eles permitem fazer na questão de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, é maior do que em outras. Eu tenho empresas que querem que seja feito o processo de autodesenvolvimento, que use Hogan, que use um processo de fazer um trabalho de desenvolvimento maior, usem ferramentas mais robustas, outros que não. Tá? Então, é bem variado. Agora, o que eu posso te dizer é que hoje a gente não acredita, pegando as 3 dimensões que a Ana trabalhou, a gente trabalha fortemente líder de si, aí o líder dos outros e o líder da organização. E aí o líder transformacional. Então, se você não trabalhar esse primeiro passo, você não consegue fazer o resto. Então, a gente acredita muito nisso e bate ferro em fogo, como a Ana falou, porque os meus interlocutores são dos mais diversos. Tá? Então, tem gente que quer ainda comprar cursinho de comunicação, cursinho disso, cursinho de A, de B e C, e não consegue ter a dimensão do todo. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto importante do que você está trazendo, que a Ana trouxe aqui, e a sua pergunta, a questão de saúde mental, claro, tem muita coisa para ser feita. Está começando a entrar na agenda, então, nossos programas têm fortemente já essa agenda de gestão das emoções, segurança psicológica, confiança, como ferramentas fundamentais para trabalhar com a liderança. Então, são coisas que, por ser uma empresa americana, com uma forte viés nesse lado, a gente trabalha muito fortemente isso, com alguns profissionais que, por trás, psicólogos, gente com nível, que estuda, que vai atrás, que certifica para fazer isso. Não é qualquer um que faz, porque não é simples fazer, como você mesmo disse. Tá? Então, precisa ter muito cuidado para tratar esses temas dentro das organizações. Mas, de fato, tem acontecido. E tem acontecido uma coisa interessante, que eu acho legal compartilhar com vocês. Eu, cada vez mais, trabalho não só com transição de carreira, que muita gente sabe que eu faço, eu trabalho muito com coaching, com mentoria. E, cada vez mais, a gente está vendo uma demanda de uma mentoria que trabalha mais os aspectos, não só, vamos dizer, profissionais, técnicos, mas uma mentoria que pega os aspectos mais pessoais, de carreira, de vida, e olhar a vida como um todo. E isso a gente tem se questionado, mesmo nós, como empresa, o quanto as empresas vão pagar um programa pesado que a gente está montando em relação a isso. Como a empresa paga isso? Sim. Será que a empresa está preparada para fazer um programa de mentoria, pagar um programa de mentoria mais robusto para o seu diretor? Eu tenho dúvida. Talvez a gente aqui no Nordeste ainda tenha mais dificuldade. Até porque esse diretor pode pedir demissão, pode pedir demissão depois de uma discussão dessa. Pode. Né? Mas tem acontecido com muita frequência de gente procurar a gente para isso. Né? Positivamente. Hoje eu recebi uma demanda de uma pessoa, de um grupo que eu faço trabalho de mentoria. Ela falou: você talvez possa me ajudar. Eu estou precisando de um psicólogo que não é um psicólogo para tratar minhas questões profissionais. É para pessoais, é para tratar minhas questões profissionais. Como é que funciona isso? Eu quero uma mentoria de longo prazo. Então, olha só o que vem aparecendo. Você entende? As pessoas sentem hoje. Essa é a resposta, né, Mari? Essa é a resposta que a pessoa está querendo aí na prática. Porque parte do sujeito. Tereza, obrigada, meninas. Obrigada também. Mais algum
Mais alguma pergunta? Alguém Tem querendo lá contribuir? atrás. Você pode chegar um pouquinho mais perto? Essas empresas que você tem contato, qual é a comunicação que tem do funcionário com o RH? Sim, opa, boa pergunta. Sávio. Obrigada, Sávio. Esse é o outro recorte, viu, do que eu estou pesquisando. Já tem um outro recorte de como é que fica isso aí. Veja, algumas delas têm o que eu chamo de um RH bebê. O que é que eu estou chamando de bebê? Ainda é muito incipiente em relação a estruturar. Alguns deles tinham o que a gente chamaria, talvez, de um vínculo com a área de departamento pessoal e de recrutamento, seleção, mas sem uma estrutura de RH para cuidar de desenvolvimento. Às vezes até tinha uma área de treinamento, mas era de treinamento, não é de desenvolvimento, tá, gente? Só para ficar claro. Era de treinamento, que contrataria ali aquela demanda do curso de comunicação, faz uma LNT, levanta lá aquela questão bem simplória, bem basilar. Então, a gente ainda tem isso. De outro lado, a gente tem alguns que aí é exatamente esse movimento de conseguir fazer essa diferença, vem, sabe, porque é um RH que já está dizendo assim, pois agora a gente vai investir nisso. Sabe, assim, toma para si a questão de protagonismo em relação à questão de desenvolvimento. E aí tem um detalhe, porque já senta para conversar como parceiro do negócio, no sentido mais amplo, junto com o CEO, com o VP, com o diretor comercial, porque aprendeu a se posicionar dessa forma. Então, essas relações, elas vêm, muitas vezes, através do RH. Então, quem me chama, muitas vezes, é o RH, e eu provoco isso. Então, mas é o RH que diz, olha, gente, atenção, eu preciso de ajuda para um programa de desenvolvimento. Então, quando ele vem, depois é que eu vou para essa escuta. Mas eu venho, na maioria das vezes, por esse RH que provoca esse pensar. Então, as relações têm um misto de alguma coisa embrionária, bebê ainda assim começando, e, ao mesmo tempo, quem já tinha tempo de casa e deu uma virada de chave. Depois, agora, eu só sento a gente só faz o que for para desenvolvimento. Se posicionou, digamos assim, a favor de construir um olhar de RH para a área de desenvolvimento e crescimento organizacional, pensando em gente. Tem esse duplo olhar, mas não é uma relação, digamos assim, direta. É uma relação provocada. Não é uma relação que chega de bandeja, não. A pessoa é provocada a sentar nesse lugar, nessa posição. E, Ana, pela necessidade. Ele perguntou um pouco de como é que trabalha como é que é a relação do RH com os funcionários, de uma maneira geral, também, né? Assim, como é que é? Hoje, você tem as empresas estão começando a investir mais na questão da comunicação interna, né? E não só na comunicação interna, como ter recursos humanos ou parceiros do negócio estando mais perto das áreas. Então, hoje, não dá mais para você, vamos dizer, o funcionário demanda outro nível de atenção. Aquela história de que eu não podia falar, não podia chegar, não podia falar, não existe mais. E com o celular, hoje em dia, se eu não cuido da comunicação com o meu funcionário, alguém cuida, alguém fala, né? E a rádio peão vai rolar e vai dar muito mais rolo, vai estar na mídia depois da manhã na rede social. Então, você tem que cuidar desse aspecto, e o único jeito de você cuidar desse aspecto é tendo pessoas de RH mais próximo das áreas. Muitas vezes, numa empresa começando, você pode ter um cara que cuida da área financeira, outro que cuida não sei do quê, outro que cuida não sei o que lá, para ir conversando mais, para estar mais próximo, para participar das reuniões, para começar essa escuta. Mas essa escuta é fundamental hoje em dia, além de mecanismos formais, e usar os mecanismos que hoje existem mesmo, de tecnologia, que podem ajudar a gente nesse processo, né? De troca, de escuta, de receber feedback, de participação de pesquisa a pulso, pesquisa rápida, coisas que ajudam a gente a poder ouvir melhor o nosso colaborador. E eu acho que, como prática, assim, tem um viés nesse assunto, que é o posicionamento desse RH dentro da organização, né? A gente ainda vê muito, infelizmente, áreas de recursos humanos ainda muito distante, trabalhando mais pelos aspectos transacionais e sob demanda, e não de uma forma mais ativa, fazendo... Provocativa, né, Lu? Não, e, assim, eu cheguei a trabalhar em empresa onde eu fui numa posição de diretora, já existia uma equipe, né? E aí eu fiz um onboarding, que passei por todas as operações da empresa, passei quase que 3 meses fazendo isso.
Quando eu voltei e fui conversar com a minha equipe, tinha gente na equipe que tinha 5 anos de empresa, que sabia menos da empresa do que eu, que tinha 3 meses. Por quê? Porque não entendia como um papel importante para a área de recursos humanos conhecer do negócio. Não alcançou isso. Esse profissional não foi orientado a isso. Obviamente, tudo isso se trabalha, se desenvolve, mas quem é do RH aqui é importantíssimo. Quando a gente fala de BP, né, que é Business Partner, é mais do que um cargo, é um posicionamento, esse parceiro do negócio. Aí sim você consegue ser ouvido. Aí sim você consegue sentar na mesa do presidente, de um diretor, para conversar de forma madura e preparada. Aí você vai ser escutado como RH, né? Então, e aí também como para os colaboradores. E aí existem milhões de ferramentas para isso. Mas o mais importante é o posicionamento dessa área de recursos humanos. Hoje não basta mais ser só o RH estratégico, mas ter esse olhar do negócio de fora. Sim. Que é o RH estratégico, né? É o RH estratégico, porque vamos criando os nomes, né? Mas não deixa de ser. Sim. Exato. Gente, a gente tem mais tempo para mais uma. Tem uma mais pessoa lá. Gente, boa noite, parabéns aí. A minha pergunta é mais voltada para entender a percepção de vocês com relação a esse paradoxo. Imagina que esses líderes que a gente está falando, eles saem da organização, vão para o mercado e voltam numa mentoria, num coach de carreira, né? No processo de recrutamento, seleção. E como é que a gente valoriza essas soft skills? Porque, via de regra, eu observo que ainda as hard skills têm muito mais peso na hora da contratação, né? Entretanto, tem pesquisas que mostram que a demissão se dá exatamente pela falta dela. Era isso. Hoje, né, querida, você falar assim, começou a se ter muito... Mônica, né? Teu nome? Mônica. Ok. Mônica. Obrigada, Mônica. Mônica, começou a se ter muitas ferramentas hoje de recrutamento e seleção, usando mais conhecimentos de software. Então, desde fit cultural, outros elementos que estão sendo usados, né, nas ferramentas de recrutamento e seleção. Eu posso dizer assim, eu trabalho com executivos o tempo todo de nível alto, tá? De gerentes, de diretores de empresa. Eu nunca vi, nesse momento, processos seletivos tão complexos. As pessoas acho que estão mais assustadas com o problema das soft skills dos caras, da não adaptação. Os meus diretores e gerentes, que antes achavam que eles iam ser só uma entrevistinha lá com a moça do RH, e aí o povo da área, o diretor ou o presidente ia me entrevistar, estão fazendo uma verdadeira sabatina, tá? Os caras têm que fazer vídeos sobre eles e colocar. Os caras têm que fazer testes de soft skills, de competências, tem coisas, tem tido várias ferramentas sendo utilizadas, mais olhando a questão comportamental do que tinha antes. Hoje, chegando aqui, eu recebi um telefonema de um candidato que eu indiquei, que a pessoa falou assim, olha, eu quero saber como é que ele é. Você tem um parecer dele para me dar, desse que você indicou aqui? Taraná, Porque a gente já está no fim do processo, mas como foi uma indicação de vocês muito boa, de fulano de tal, eu quero saber. Taraná, então, e toda a questão comportamental. De novo, a mulher estava me perguntando do aspecto comportamental. Ela não estava me perguntando do que técnico. Ele sabia da área XYZ. Então, eu vejo que está aumentando, sim. Agora, de novo, a gente tem de A a Z. Tem empresa que ainda faz processo seletivo de nada, e tem gente que faz coisas que chegam... não é verdade. Tem que ser bem clara. Porque, e tem nada, gente que não serve para nada. Para nada. E tem gente que faz uma coisa mais robusta. Eu estou com um deles, que a pessoa, que é a consultoria que está fazendo, falou para ele assim, olha, desculpa, tá? Porque tem tantas etapas. Desculpa. Aí ele virou e falou assim, não, querida, não tô chateado com isso, não, porque eu estou vendo a seriedade do que, se eu entrar aqui, eu estou vendo a seriedade do que vocês estão fazendo para mim. É porque realmente eu fui escolhida adequadamente. Entendeu? Então, depende Mônica, do posicionamento. Se eu pudesse ter uma contribuição, esse não é meu lugar, eu não transito dentro de recrutamento e seleção,
Mas tem uma coisa que eu acho que faz muita diferença aí. Se ainda há, do ponto de vista do olhar no recrutador, no líder que está recrutando essa pessoa, né? Porque o recrutador vem ali, mas é o líder quem vai, ou o gestor quem vai. Nós voltamos para uma questão de liderança, capacitada para fazer isso. Se há uma liderança que vai fazer, num recrutamento e seleção, um olhar exclusivo para hard skills, nós temos um problema com a liderança. Entende? Porque ele ainda não compreendeu que não vai ser aquela graduação, aquela certificação tal, X e Y, que vai fazer aquele colaborador fazer a melhor entrega dele. Ele ainda não compreendeu sobre isso. Porque aí, bom, se o RH tem essa, aí é isso que a gente estava dizendo. Então, é uma dobradinha, né? Então, para a gente pensar a respeito dessas questões. Só antes de fechar aquilo, eu tinha combinado isso com o Hugo, dentro desse olhar, para a gente poder fazer esse caminhar, de tanto que as pessoas pediram, eu só faço trabalhos em company, mas a gente lançou hoje um workshop que nós vamos conversar sobre essas questões relativas à liderança. Então, tem um link lá para inscrição no meu stories do Instagram, ana.cantarelli, com 2 L's, e no final você vai lá, tem um diferencial para quem estiver por aqui hoje de noite. Tá bom? Obrigada. Opa! Eu gosto dessas Gostamos coisas. de diferencial, eu sou né? bem metida, né? Em todo lugar. Bom, gente, queria agradecer, vamos encerrar, né? Agradecer às meninas, a Maria e a Ana, pelas contribuições, a participação de todo mundo, a presença tão importante de todos, né? Que esquenta nossos corações nesse, se Deus quiser, final, né, de pandemia. Aí os medos vão mudando, né? O medo agora é de bomba, né? O medo começou com o Covid, depois foi para a gripe, não é fácil não, viu? E agora tá bomba. Mas tá tudo certo. Falta de gasolina também vai dar um medinho daqui a pouco. Aí a gente vai ter que sair do sedentarismo de todo jeito, que não vai ter combustível para a gente andar Pegue de carro. sua bike, reanime Então, sua bike. Queria agradecer a todo mundo mais uma vez, desejar boa noite e agradecer aos meninos pelo convite. Espero que tenha valido a pena. Esse microfone aqui tá melhorzinho. Por favor, palmas aqui para nossas convidadas. Tá me ouvindo bem? É melhor isso aqui. Eu queria, para a gente encerrar, agradecer bastante, tá, Ana, por todas as colocações aí, né? Muito didático, muito bom para a gente aprender. Mariângela, que a gente adora toda vez que ela fala, né? Ana falou, eu quero lhe ouvir primeiro, né? É sempre uma delícia. Sempre uma delícia ouvir. Lu também, excelente moderadora, né? E os comentários todos que ela fez. Mas como a gente está falando de surpresas aí também, de presentes, a gente também tem um brinde especial para todos vocês que participarem aí. A gente está lançando um programa, relançando, na verdade, um programa de gestão de soft skills, para preparar gestores de soft skills. Não só trabalhar as suas, tá, soft skills, como também como preparar e olhar para o liderado. Tem também a alternativa, a gente vai fazer o DISC, então a gente vai trabalhar também o autoconhecimento, que foi falado aqui, tá? E todos vocês que estão aqui, que estão inscritos, vão ter uma condição especial aí para participar com a gente vai retomar aqui. Então, quem quiser, é só colocar aqui no QR Code, tá? Vai direto para a página do nosso site e vai também estar recebendo as informações todas com a nossa equipe, tá? Então, eu quero agradecer a todos vocês, agradecer a todos que vieram, agradecer a nossa equipe, a Felipe, a Laurinha, que cuida aí, atende todos vocês com todo carinho, cuidado. Jéssica também, que está com a parte visual, de design. E desejar uma boa noite a todos e pedir para que Gabriel venha aqui para a gente fazer uma foto. E agradecer também a Múltiplos, que foi parceira nossa nesse evento. E agendem aí a palestra aí com a equipe de vocês sobre planejamento financeiro, educação financeira também, importante, tá? Então, por favor, uma salva de palmas final e vamos tirar essa foto, gente. Obrigado, tá?